isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. Dando continuidade, vamos falar aí sobre sons, né? Vamos colocar som na nossa cena para dar um pouco mais de naturalidade à nossa cena, né? Um pouco mais, para parecer um pouco mais real a nossa cena, né? E eu acho que também aí a gente já consegue encerrar essa fase que foi sobre demonstrar alguns recursos, né, do Unity. E a partir das próximas aulas a ideia é a gente já começar a fazer uma introdução ao nosso C Sharp para que possamos criar nossos primeiros jogos, né? Então a ideia desse curso é criarmos dois jogos, um em 2D e outro em 3D. A partir de agora eu vou abrir aqui o Unity. Então você tem esses recursos aqui, tá? Eu tô com um novo fundo aí, tá? Um plano de fundo legal. Então você já tem esses recursos para baixar. Baixa esses recursos aí novos, né? Da sua aula. Eu vou até deixar, né, somente nesse recurso o fundo, né, que é novo, que a gente ainda não tem, e vamos ter que acrescentar, que não tem aqui, o nosso som. Os demais a gente já tem aqui na nossa aula, né, nas aulas anteriores. Então eu vou aqui criar uma pasta, né, som, e vou adicionar esse som, tá? Então baixo o recurso, adicione a pasta sprites, o nosso fundo, tá? E crie uma outra pasta aí chamada sons, onde nós vamos adicionar um som, que é um som aí de som da noite, dos grilos, né? Um som da floresta, um som de fundo aí, tá bom? É bem simples. Então, criada a nossa pasta som, o que nós temos que fazer? Nós temos que adicionar esse som a algum desses elementos aqui, porque o som ele vai ser um componente que nós vamos adicionar eles. Eu posso adicionar ele ao meu personagem, né? Como também posso adicioná-lo. Eu até vou deletar aqui porque eu tinha adicionado eles. Eu posso adicionar, então, deixa eu dar só o último aqui, ao nosso personagem, ou como é um som genérico, eu vou adicionar ele à nossa câmera mesmo, né? Então, só para exemplificar, essa aula vai ficar até uma aula bem curta. Eu vou adicionar nosso personagem de novo à cena. Vou colocar ele aqui, a nossa cena aqui. Vou movimentar ele, ajustar ele aqui. Vamos para a aba de cena. Vou deixar ele por aqui, né? Vou adicionar mais alguns elementos para não ficar vazia a nossa cena, não fica muito estranho. Vou jogar mais lá pro fundo isso aqui. Nossa grama, né? Nossa moita. Eu vou rotacionar ela aqui para ela se ajustar ao fundo lá, né? A inclinação do fundo. Então vou encaixar ela bem aqui nesse pedacinho aqui assim. Lembrando que eu não estou trabalhando com a iluminação, não estou trabalhando com outros elementos, porque nós já vimos nas aulas passadas. Então não tem necessidade da gente fazer tudo de novo, né? Então, como eu tive que formatar minha máquina e acabei perdendo aí algumas aulas que eu tinha feito, então eu resolvi pegar esse fundo novo, né? E não tentar recriar o que eu já havia feito, né? Até porque isso aí não é necessário, né? Você ajusta
ajuste aí da maneira que você preferir, né? Eu achei que assim ficou interessante. E agora a gente vai para o que realmente interessa a essa aula, que é adicionar o nosso som. Bom, eu disse que eu posso adicionar esse componente a qualquer um desses elementos aqui na minha cena, né, desses objetos, e eu vou adicionar ao meu objeto câmera, porque ele é, como esse som é um som genérico, é um som para toda a cena, então assim que a câmera começar a renderizar a nossa imagem, né, nossa cena, ela já vai também rodar o nosso componente. Então eu vou adicionar aqui novo componente, né, e eu vou na áudio, né, seção de áudios aqui, e aqui audio source, para adicionar a nossa fonte de áudio, beleza? Então aqui nessa seção audio source que ele abre, tem áudio clipe aqui, eu clico aqui no símbolozinho ao lado e ele já vai abrir lá. Se ele não abrir na sua pasta, né, se ele abrir lá no Assets, escolhe lá a pasta sons, seleciona o som, né, que você vai utilizar aqui para esse audio source. Aqui é como se o nosso som, né, tivesse que estar dentro de algum recipiente. Então o recipiente aqui é o nosso componente que nós adicionamos, que é uma fonte de áudio, né, e dentro dessa fonte de áudio ela vai ter o som. Então é essa fonte de áudio que vai gerenciar todo o nosso som, né? É como se fosse um CD, né? A gente cria o CD, joga nosso áudio dentro do CD e aí manda nosso som rodar, né? Então seria mais ou menos essa a ideia quando a gente adiciona esse componente aqui. Ele vem vazio, você precisa adicionar um áudio a ele e aí depois a gente consegue pôr ele para rodar. Bom, tem alguns efeitos aqui, tem um mudo, né, que você pode deixar mudo, e tem aqui o play on wake, que é para tocar assim que a nossa imagem começar, né, assim que ele ligar a nossa câmera. E temos a opção de looping também, se você quer que esse som fique rodando constantemente, senão ele vai tocar durante toda a duração do áudio e aí depois disso ele para. Bom, vamos lá. Aqui alguns ajustes, né, do áudio, efeitos 3D, mas aí depois a gente mais para frente, se houver necessidade, a gente mexe nessas outras funções. A partir de agora aqui, o que você vai mais usar mesmo seria o loop, né? Você vai marcar se você quer repetir esse áudio ou não. Bom, eu já salvei, então agora eu vou dar o play na minha cena. Eu vou aqui pro game, né? Pra aba game. Bom, já tá lá. Já está rodando, né? A nossa cena já está emitindo som, né? A gente, nós poderíamos aí, vamos pesquisar aqui se eu pego um som de zumbi aqui. Ver se eu acho um som aqui de zumbi também para ficar legal. E aí, pessoal, é o seguinte, depois, né, quando entrarmos, quando a gente começar a entrar no código, a gente pode determinar através do código aí a partir de quando, né? Para os sons não entrarem todos juntos, a gente pode pôr aí a partir de quando vai iniciar nosso som. Então nós podemos determinar um ponto do nosso jogo para que ele inicie, né? Beleza, eu vou pegar esse som aqui mesmo, vou baixar ele aqui rapidinho, só para dar mais uma exemplificada aqui de como ficaria o nosso game aí, né, nossa cena com o som do zumbi.
É lógico que aí nosso zumbi aqui, ele ainda não tem a função de animação. Então, para a gente poder finalizar, eu vou fazer assim, então, para a próxima aula, e aí a gente finaliza, que aí nós já teremos a iluminação, o som, né, a física dos objetos, e aí a ordem dos objetos, para dar essa ideia de profundidade. E para a gente finalizar, então, na próxima aula nós vamos falar sobre a animação. Vamos criar o efeito de animação para o nosso zumbi aqui poder ficar aqui balançando junto com o som. Acho que vai ficar legal pra caramba. Vai dar realmente uma realidade ao nosso jogo. Já estou baixando aqui o áudio rapidinho. Vou deixar esses dois áudios na pasta, tá? Pra gente poder baixar aí, para baixar no jogo aí, tá? E aí as próximas aulas a gente já entra um pouquinho sobre script, falar sobre a linguagem C#. Baixei errado, né, pessoal? Baixei como MP4, não quero MP4, quero MP3. Eu vou dar um pause então para não esticar muito essa aula, e aí assim que eu tiver baixado a gente retorna. Ok, então o som já foi baixado. Eu vou entrar aqui na minha pasta sons, né? Só tenho mais um, clicar com o direito e vou adicionar um novo asset. Vou achar aqui na pasta som de zumbi. Vou no meu, como é o som do zumbi, eu vou no meu próprio personagem aqui, e eu vou até fazer o seguinte: eu vou criar um game object aqui da próxima aula. Eu já vou fazer isso, né? Eu vou criar um game object vazio, e eu vou chamar ela de personagem. Personagem. Dentro desse game object eu vou adicionar esse outro aqui, que é o nosso personagem mesmo, propriamente dito. Então aqui a gente também vê uma hierarquia, né? A gente começa a ver aqui uma hierarquia. Eu posso criar um game object vazio, tá? E dentro desse game object eu posso adicionar outro. Então eu criei esse apenas como um envelope, né, para o meu personagem, porque para a próxima aula, como eu vou ter aí, eu vou trabalhar com animação, é legal eu ter meu personagem, e eu vou demonstrar que eu posso jogar dentro desse personagem várias posições, né, vários outros imagens do meu personagem, né, e aí num jogo eu posso alternar entre essas imagens e dar um efeito de movimento, né? Mas só para que você saiba também que você pode fazer isso aí, beleza? Bom, eu vou adicionar então aqui o nosso componente áudio. Bom, o componente áudio já criado, eu vou selecionar aqui o som de zumbi, né, a nossa fonte. A prioridade aqui, eu vou baixar um pouco o som dele aqui, ó, o volume dele, vou baixar aqui. Vamos dar o play para ver como que ficou. Ficou um pouco mais baixo, né? Vou aumentar um pouco aqui o volume dele.
Bom, o som do zumbi, vocês perceberam que ele acabou, né? E aí é onde a gente vai marcar aqui o loop, né? Que no outro nós não marcamos. Vou marcar o loop porque esse som sim eu quero que ele se repita. Então eu vou marcar no loop. Vou deixar aqui ajuste, né? Fiz um ajustezinho aqui rápido. Vamos ver. Eu acho que eu não salvei a cena, ele não repetiu, né, o looping que eu queria. Vamos lá de novo. Bom, tá legal, né? Aí se quiser, né, você pode vir lá na câmera e diminuir um pouco o áudio aqui. Diminuir um pouco o volume aqui dele e aí fica melhor, né? Bom, foi isso aí. A próxima aula então nós vamos dar um movimento aqui nele, vamos fazer ele balançar constantemente, é um movimento chamado idle. Então nós vamos criar esse movimento para ele e aí nós vamos criar também, eu não sei se falei, mas nós vamos criar aí um prefab sobre esse elemento que nós vamos criar, né, sobre esse personagem, para a gente poder finalizar o básico aí do nosso Unity, para poder partir para o nosso vídeo, para nossas aulas de C#. Beleza, pessoal? Vamos lá, até a próxima.